E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Podemos sentar. O ser humano tem uma tendência muito forte, se não de esquecer, mas muitas vezes de usar como desculpa que se esqueceu de alguma promessa que tinha feito. Quantas vezes, numa reunião, na igreja, ou mesmo fora dela, debaixo de uma grande emoção, muitas vezes, entre lágrimas, a pessoa faz uma promessa e depois não cumpre e diz que se esqueceu da promessa que fez. Ouve-se muito que entre um dia e uma noite, muita coisa pode acontecer. Eu posso dizer aos irmãos que se aqui na igreja, ou mesmo no meu tempo de ministério, eu tivesse que sobreviver, apoiado nas centenas, dezenas, quiçá milhares de promessas que já recebi, certamente que eu não estaria aqui onde eu estou. Eu lembro que logo no começo do meu ministério, estava organizando a missão na África, entre uma viagem e outra para Moçambique. Aproximaram-se de mim umas pessoas, o templo era muito grande, tinha uma área de estacionamento enorme, e me chamaram e disseram: pastor, quanto é que o senhor precisa para fazer a obra lá? Eu disse: eu não tenho uma ideia. Naquela altura a pessoa disse assim: será que 3 milhões de dólares dá? Eu disse: eu creio que dá. Então pode agradecer ao Senhor, porque esse dinheiro vai chegar na sua mão. Eu pensei que fosse aquela pessoa que ia dar, né? Porque a maneira como falou. Mas passaram esses dias, eu vim embora para cá com a minha família, e essas pessoas desapareceram completamente. Mas não foi a única, já tive algumas dezenas desse tipo aí. Entre telefonemas, entre orações ao meio da madrugada, enfim. Se fosse juntar tudo, já dá para fazer um bom pé de meia, como se diz. Uma certa ocasião, alguém disse assim: pastor, será que 5 milhões de euros chega? Eu disse: não, pode não chegar, mas ajuda. Sabe que o euro é uma coisa relativamente nova, né? Mas talvez vieram uns 5 euros, não sei. É possível que sim. Mais recentemente estava pregando numa grande igreja, cheia de empresários. Quando o culto acabou, foi a mesma coisa. Enfim, são promessas que parece que a pessoa
já faz porque está emocionado, mas a intenção é não cumprir. Porém, muito pior do que a pessoa esquecer de uma promessa que fez, é ela esquecer das promessas e das palavras que o Senhor deixou para a sua igreja. Eu vou estar tentando falar sobre isso hoje. Por exemplo, em Marcos capítulo 10, versos 32 a 34, é um capítulo muito interessante do Evangelho de Marcos, esse aí. O Senhor diz para os discípulos: eis que nós estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e escarnecerão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia! A ressurreição de Cristo, eu entendo que é a coisa mais importante que existe para a igreja. Paulo, escrevendo uma das cartas, salvo eu da minha parte, a igreja em Corinto, ele diz assim: a base da nossa fé é a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Ela não existe. Não há nada para nós. Porque se ele morreu e permaneceu morto, então tudo isso que nós cremos não existe. Daí a importância não somente do dia que nós celebramos antes de ontem, que foi a morte dele, profetizada desde o Éden, quando o Pai disse para Adão e Eva, falando sobre o pecado, ele disse assim: porém inimizade entre ti e a mulher. Isso foi palavra dele para Satanás, dizendo que da semente da mulher nasceria alguém que um dia ia esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o princípio, nós temos uma promessa de remissão completa. Mas muitas vezes, até por causa dos problemas, das lutas, das dificuldades, nós somos levados a esquecer das promessas do Senhor. Quando o Senhor chama Jeremias, e Jeremias era um sacerdote, Jeremias não era levita, ele era da tribo, ele era sacerdote. Havia a separação entre as famílias dos sacerdotes e as famílias dos levitas. E ele mesmo disse para Deus: Senhor, eu sou muito jovem, sou muito criança. E Deus disse para ele assim: não, você não diz que você é criança. Porque antes que você fosse formado, eu te escolhi, e as nações te dei por profeta. Então, ele ali já começa e dá primeiramente uma breve descrição de como seria o ministério de Jeremias. Depois ele faz uma pergunta para ele: Jeremias, o que é que você vê? Já dentro das revelações. Jeremias diz assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E por que uma vara de amendoeira? Porque lá no deserto, 1000 anos antes desse dia, mais ou menos, 1200 anos antes desse dia, quando o sacerdócio de Arão foi colocado em dúvida, o Senhor disse que cada líder de Israel, de cada tribo, devia trazer uma vara. E da tribo de Levi viria uma vara. E em cada vara escrito o nome do principal. Então vieram 12 varas, e mais a da tribo de Levi, que tinha sido separada para o sacerdócio, com o nome de Arão. E eram varas de amendoeira. E disse Deus a Moisés: coloca essas varas ali em frente da arca. E há de ser que a vara da família que eu escolhi, da tribo que eu escolhi, vai acontecer algo novo nela. E diz que no outro dia, a vara de Arão dava brotos,
dava flores e dava amêndoas maduras. Não era amêndoa verde, amêndoas maduras. Isso fala naturalmente não só da escolha, mas também dos 3 níveis do ministério. Então agora para Jeremias, Deus diz, viste bem, Jeremias, assim como eu usei a vara de amendoeira lá no deserto para mostrar que eu escolhi Arão, eu estou mostrando esta vara para você saber que eu te escolhi. Deus vela sobre a sua palavra. Então eu quero nesta tarde bater nesse ponto de que se você tem promessa de Deus na tua vida, e você tem, só pelo fato de você ser um servo de Deus, você tem promessa de Deus na tua vida, nós não vamos sair aqui hoje sem orar ao Senhor e pedir para Ele cumprir todas as promessas que Ele tem na tua vida. Você já parou para pensar que Jesus, em toda a sua vida, Ele nunca foi no funeral? Não há isso, não há registro disso. Ele interrompeu, ele estava entrando numa cidade chamada Naim, passando pela cidade, viu um funeral que vinha. Ele parou o funeral e acabou com o funeral. O negócio de Jesus era acabar com o funeral. Acabou com o funeral. Ele entrou na casa de Jairo, todo mundo chorando, a menina morreu, disse, não, ela está dormindo, riram dele. Então saindo daqui, seus incrédulos. Foi lá e disse, menina, levanta. Aleluia! Glória a Deus! E pegou a criança e disse, pai, dá comida para ela porque ela está com fome, ela precisa comer. Amém. Quando chegou na casa de Lázaro, já morto há 4 dias, Marta e Maria disseram a mesma coisa, Senhor, se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Ele disse, mas vocês esqueceram de uma coisa, que é, eu já disse, eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus! Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, Senhor, mas o Lázaro não está morto. Ele está morto, mas eu estou vivo. Amém. E eu estou aqui para cumprir a minha palavra. Lázaro, vem para fora. Glória a Deus! Então, se você está preocupado com algo muito sério, não tem nada mais sério do que a morte. Dizem que para a morte não tem jeito. Tem sim. Tem um Deus no céu, que Ele é o Senhor da vida. Glória a Deus! Ele é o autor da vida. Aleluia. Ele está aqui hoje para te trazer uma nova esperança. Amém. Para dar a você hoje a convicção de que a tua vida vai mudar. Amém. Veja bem você, o filho da viúva estava recém-morto, ressuscitou. A filha do Jairo estava recém-morta, ressuscitou. Bom, alguém diz, foi um engano, né? Aquela morte aparente. Lázaro, 4 dias, já cheira mal. Os judeus dizem que a alma permanece no corpo até 3 dias. Os muçulmanos, se você puder conversar com algum deles, quando morre alguém, eles cobrem todos os espelhos da casa. Porque ele diz que o morto anda por ali. E se o morto se olhar no espelho e não se enxergar, ele vai se assustar. É o que eles dizem. Eles dizem isso. Mas nós servimos um Deus que Ele é o autor da vida. Glória a Deus! Aleluia! Eu não vou dizer que Deus vai fazer isso hoje, mas Deus na minha vida já fez isso 2 vezes. Eu escrevi no meu livro e é interessante que agora, anos depois, eu encontrei uma vez 2 filhas de um caso e encontrei agora um obreiro lá no Maranhão, lá no interior, que a mãe dele, ele era um dessa congregação de pastor. Eu lembro do dia que Deus ressuscitou aquele homem que não estava na igreja, porque chegamos no culto, era uma congregação grande, maravilhosa, muito boa. E eu notei que 3 jovens que não faltavam não estavam lá. E eu perguntei, onde estão essas irmãs? Pastor, o pai delas apanhou aquela doença, leptospirose, e ele está em casa, ele está morrendo. E daqui a pouco chegaram as 3, correndo, chorando. Irmão Eliel, nosso pai morreu.
ali mesmo, onde elas estavam. Talvez por causa da juventude, da empolgação, não sei. Eu sei que levantei a igreja e disse: espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. E o homem não era crente, hein? Não era crente, não. Elas correram em casa e voltaram. Nosso pai ressuscitou. Glória a Deus. Isso foi notório ali. Então, irmãos, será que o Deus que traz de volta a vida um homem que nem é salvo, ele não pode mudar a tua vida hoje? Será que ele não pode fazer cumprir na tua vida as promessas que ele já fez? É claro que ele pode, ele quer fazer. Amém. Ele quer fazer. Cremos, aleluia. Vamos analisar um pouquinho esse momento, né? Eu quero pegar lá o que Marcos escreveu. Interessante, Marcos é um evangelho curtinho. Tudo em Marcos é condensado, é resumido. Mas ele fala assim aqui: e passado o sábado, capítulo 16 de Marcos, verso 1. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungir. E no primeiro dia da semana foram, porque passado o sábado, esse sábado aqui na verdade é o Shabat, que começa no pôr do sol da sexta-feira e vai até o pôr do sol do sábado, que é o sétimo dia. Então não é que o dia de sábado para nós, não, mas para isso já passou o sábado. Então depois que acabou o Shabat, portanto o pôr do sol do sábado, elas saíram, porque antes elas não podiam sair. Mesmo hoje em Jerusalém, tudo fecha, volta das... Aliás, na sexta-feira ninguém já faz nada, não tem escola, não tem nada. Às 3 da tarde, tudo que é banco, tudo que é comércio fecha, para as pessoas terem tempo de se preparar para o Shabat. Jerusalém é assim. E quando é sábado, à tardinha, todos vão para a sinagoga, tem o grande culto do sábado, e depois então está tudo aberto. O comércio vai até meia-noite, está aberto, funcionando. É costume deles. Então diz aqui o quê? Passado o sábado, ou seja, depois que acabou o sábado, não tinha chegado o domingo ainda. Elas 3 saíram e foram comprar especiarias para ungir Jesus. É no primeiro dia da semana, portanto, que seria o primeiro dia que para nós hoje é o domingo, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Então, a preocupação delas, elas tiveram 2 preocupações, que embora mostrem carinho, cuidado, são preocupações que mostram falta de fé. Porque o Senhor tinha dito que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E elas gastaram dinheiro comprando. Essas coisas não eram baratas, eram coisas caríssimas, porque era para retardar, né, o odor da morte, o odor da decomposição. Tem gente que vai cair da cadeira daqui a pouco. Quando cair, vocês vão ver o barulho. Não é como o Eutico, né? O Eutico, Paulo estava pregando, estavam lá no 3º andar, era meia-noite, o Eutico era jovem ainda, devia ter comido muito à noite, apanhou som, da janela caiu pumba no chão, né? Que o Paulo se estendeu muito no sermão dele. Essa pessoa, quando cair, ninguém vai juntar, deixa ela cair sozinha. Mas elas tiveram a boa preocupação de comprar algo para ungir Jesus. Elas esqueceram que ele disse que não estaria mais morto. Gastaram dinheiro numa coisa que não ia ser usada. Segunda preocupação delas é quem vai remover a pedra do sepulcro. Porque elas não acreditavam que ele estaria vivo.
E a terceira coisa, aquilo que diz lá em Lucas o anjo para elas: vocês vêm buscar entre os mortos aquele que vive? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muitas vezes nós saímos cedo, acordamos cedo, dormimos pouco e vamos trabalhar. Saímos cedo porque temos que estudar. Saímos cedo porque temos que viajar. Eu estava vendo, vai ter uma banda, nem sei, nunca ouvi falar nessa banda, ela vai estar tocando lá, se apresentando lá em São Paulo, parece que em novembro, pastor Carlos. Nós estamos agora ainda em abril, e abriram para vender os ingressos. Tinha gente 4 dias antes de abrir, já estava lá na bicha, acampado para comprar o ingresso para a banda que só vai se apresentar em novembro. É por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais diligentes do que os filhos da luz. Porque se o culto começa às 14h30, 15h30 tem gente que não chegou ainda. Por que então, irmãos, se nós temos tempo para fazer tudo o que nos interessa, por que para cultuar o Senhor nós sempre achamos falta de tempo? Esse atraso que nós temos com relação às coisas de Deus é que o diabo pode estar usando porque ele é um acusador e ele é mestre em acusar. Por exemplo, se você se der ao trabalho, o livro do profeta Zacarias é um livro maravilhoso, porque Zacarias ele era profeta e sacerdote também, é da tribo sacerdotal, é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Tem uma altura em que ele diz assim: e Josué, o sumo sacerdote, estava diante do Senhor com a veste suja. Eu fui ver isso lá no original, no hebraico. A palavra suja aí está muito agradável. É coisa pior do que isso. Ele era o sumo sacerdote. E Satanás estava acusando: olha, ele não pode oficiar porque ele está sujo. Ele está cheio de impurezas. Mas diz que o anjo falou: o Senhor te repreenda, Satanás. Amém. Este é um tição tirado do fogo. Deus comparava aquela sujidade com a atividade do dia a dia dele, que ele estava com a roupa suja por causa... Veja como Deus é maravilhoso. Deus não quer que o diabo te acuse. Diga amém. Amém. Ainda que você errou, hoje você vai pedir perdão, e Deus vai fazer o que fez com Josué. Deus diz assim: tira essa roupa suja dele e veste uma roupa limpa, coloca uma mitra nova, coloca tudo novo nele, e ele é o meu ungido, e ele vai oficiar na minha presença porque eu quero. Deus diz que ele te escolheu, você é ungido dele, você é ungida por ele, você é sacerdote dele lá na tua casa, onde você está. Ele vai te limpar hoje, ele quer fazer milagre na tua vida, e quer te usar para ser bênção na vida de muitos. Isso é promessa dele. Toda arma fabricada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha só. Não diz que você está com razão, não. Diz que você é servo de Deus, você é filho de Deus. Diz que a pessoa vai vir contra ti e diz que a palavra dele vai ser torcida. Que tal? Aquelas mulheres, elas amavam o Senhor. Amém. A Bíblia fala de 5 mulheres que elas cuidavam de Jesus. E diz que com os recursos delas, por isso que Deus salva pessoas que têm recursos. A igreja tem pessoas pobres, mas sempre tem pessoas com recursos que Deus quer usar. Essas 5 mulheres, elas cuidavam, essas 3 aqui, era parte desse grupo.
Então, eram pessoas que elas investiam no ministério de Jesus, mas elas gastaram dinheiro que não precisava ser gasto. E qual era a preocupação delas? Quem é que vai tirar a pedra? Não tem mais pedra. Eu quero dizer para você, eu falo agora em nome do Senhor Jesus e na autoridade do poder que ressuscitou Jesus, que não tem pedra mais no teu caminho, não tem pedra mais diante da tua porta, não tem pedra mais diante do teu trabalho, não tem pedra mais diante da tua vida. O Senhor já removeu esta pedra. Você só tem que tomar posse disso. Esta palavra não é para morto, é para quem está vivo. Mas, Senhor, eu morri, tá bom. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você morreu em algum pecado, se você fracassou em alguma coisa, Ele te ressuscita espiritualmente hoje e te restaura para que você possa experimentar aquilo que Ele tem para a tua vida. Pedras falam de obstáculos, né? Falam de dificuldades. Mas nós temos que saber lidar com pedras. Por exemplo, Jacó, muita gente fala mal do Jacó. Mas embora digam por aí as más línguas que o nome Jacó quer dizer enganador, não é isso, não. Jacó quer dizer aquele que agarra o calcanhar. Se você observar bem, diz que ele agarrou o calcanhar do Esaú. Ele saiu agarrado no calcanhar do Esaú. Estavam brigando dele lá de dentro. E o nome Jacó foi dado por isso. Ainda bem que o telefone não está dormindo. Mas caiu. E aí, por causa do temperamento dele, do caráter dele, começaram a associar o nome Jacó com a palavra enganador, mas não tem nada a ver com uma coisa com outra não. No entanto, Jacó tinha essa fama. Mas quando ele sai de casa, abençoado pelo seu pai, para ir para a casa do seu tio Labão, que era irmão da sua mãe, a primeira noite Jacó ele passou por 16 experiências que eu não posso falar hoje, senão a gente não sai daqui agora. Mas uma delas diz que aonde ele chegou, a hora que ele foi deitar, ele pegou uma pedra e fez dela seu travesseiro. Então, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer é aprender a lidar com pedras. Você vai encontrar pedras no teu caminho toda a tua vida. Aprenda a lidar com pedras. Jacó pegou a pedra e usou a pedra como travesseiro. Não deve ter sido, tanto que não foi uma noite assim tão fácil, né? Mal ele deitou, ele estava cansado, dormiu e viu a escada, né? E os anjos subiam e desciam. Observa a ordem. Não desciam e subiam, os anjos estavam aqui. Mesmo Jacó sendo o que era, havia uma comitiva de anjos o acompanhando. Amém. Leia a história de Jacó. O Esaú chega com fome. Me dá um pouco desse guisado. Dou sim. Me dá a tua primeira, me dá o direito de ser primogênito. Sim, claro. Você não está querendo comer a minha comida? Eu só quero que tu diga para mim agora que você não é mais o primogênito. Eu sou. Tá bom. Primeira esperteza. Segunda esperteza. O irmão foi caçar, a mãe preparou 2 cabritinhos, levou para o pai, a mão coberta de pelo, tomou a bênção. Ele era um esperto, era assim. Mas Deus estava de olho nele. Sabe por quê? Jacó era um homem preocupado com a bênção. Amém. Ele não saiu de casa sem a bênção. Ele recebeu a bênção de Deus no caminho. E na volta, quando ele lutou com o irmão, Jacó estava com 90 anos. 90 anos. 90 anos. Ele lutou com o anjo com 90 anos, sem espada. E quando o anjo cutucou a coxa que ele ficou, com a coxa deslocada, ele agarrou o anjo, não sei por onde. Não sei se foi pelo pé, não sei. Ele agarrou o anjo e o anjo disse, me solta, não solto. Só se você me abençoar. Eu tenho que ir. Não. Ou me abençoa ou não sai daqui.
Porque quando ele abraçou o anjo não tinha mais como se mexer, não tinha mais como cutucar nele, mais nada. Como é o teu nome? É Jacó. Então não é mais Jacó. A partir de hoje é Israel. Amém. Aquele que luta com Deus e vence. Amém. Você pode ter sido Jacó a vida toda. Hoje você vai sair daqui com o nome mudado. Israel. Um vencedor. Um vencedor. Diga, eu quero ser um vencedor. Ele foi, irmão. 20 anos sofreu. Porque o Labão era pior do que ele. Primeiro, o que tu quer ganhar? Ele disse, não, eu vou trabalhar 7 anos pela Raquel. Tá bem. 7 anos ele deixou, o Jacó tomou todos os vinhos possíveis no casamento, entrou para a tenda e enfiou a Lia lá dentro. Raquel era bonita, a Lia era vesga. Nada contra a pessoa que é vesgo, né? Mas ele gostava daquela outra. Quando ele olha para o lado, está a Lia. O que é isso? Não, trabalha mais 7 anos e eu te dou a outra. 14 anos para ter a sua esposa. Começou a pagar seus pecados. Depois, para poder ter salário. Ovelhas malhadas são minhas, tá bom. Aí o rebanho só dava malhada. Não, isso aí não tá bom. Então, a partir de hoje, as brancas são tuas. Enfim, diz ele que 10 vezes o Labão mudou o salário dele. Mas quando o Labão saiu atrás dele, Deus foi e disse para o Labão, olha, tu não toca nele, não fala nada, nem bem nem mal. Porque tem promessa minha na vida dele. Aleluia. Tem promessa de Deus na tua vida? Amém. Então hoje Deus te diz o seguinte, olha, você pode ser Jacó, você pode ser o que for. Eu tenho promessa na tua vida, eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Você só tem que lembrar disso. Tem que lembrar o dia que você veio aqui, que você dobrou o joelho, que você confessou. Nesse dia você passou para o outro lado, você passou para o lado dele. Ele diz assim, aqueles que o Pai me dá, eu não mando embora de jeito nenhum. Ele não manda ninguém embora, ele quer você. Ele quer você. Amém. Quando chegaram lá, viram a pedra removida, elas não conseguiam lembrar. Os outros evangelhos dizem que tem diálogo. Maria pergunta para Jesus, achando que ele era o jardineiro, vê como eles ficaram assim, tão atarantados que nem sabiam mais quem era Jesus. Senhor, onde tu colocaste? Colocou quem? O meu mestre que estava aqui. Aí Jesus fala assim, Maria, ela reconheceu a voz dele. 2 discípulos discípulos que andaram com ele, iam para Emaús, e ele andou com eles, irmãos, 11 quilômetros, caminhando. Isso dá 3 horas de caminhada, no mínimo. Se você pensar bem, são caminhando e tal, e pregando desde o começo, e quando chegou na mesa ali, quando ele partiu o pão, foi que os olhos abriram. Então, tem gente que deixa de tomar a ceia do Senhor, perde essa ocasião maravilhosa de ter os seus olhos abertos, de ver como o Senhor é. A ceia fala de comunhão com Ele, isso é promessa. Elas não conseguiam lembrar. Não conseguiam lembrar. O anjo disse para elas assim, olha, será que vocês não lembram a promessa que ele disse? Aí diz que elas lembraram das palavras dele. Será que você não lembra de nenhuma palavra que Deus falou, que faria na tua vida? Será que você está assim tão acabrunhado, tão aflito, que você não consegue lembrar de nada? João, no capítulo 20, de verso 1 a 9, ele retrata o momento em que ele e Pedro correram
Depois que ouviram as mulheres falando, nós vimos Jesus, ele ressuscitou, e Maria disse, ele falou comigo e disse, olha Pedro, ele disse, Senhor, fala, diz para Pedro que eu estou indo adiante, e vou esperar por eles lá na Galileia. E diz que eles entraram ali, e quando eles entraram ali, tem a mensagem maravilhosa, que eu quero encerrar essa mensagem com essa palavra, com essa mensagem. Capítulo 20, diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada, correu, pois, e foi a Simão e ao outro discípulo, a quem eles amavam, que é João, e disse, eles levaram o Senhor do sepulcro. Não sei aonde colocaram. Então Pedro saiu correndo, e disse que correram juntos, mas o outro era mais novo, João era mais novo que Pedro, correu mais do que ele, e chegou primeiro. E diz que ele se abaixando, no verso 5, viu os lençóis no chão, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou e viu no chão os lençóis. Mas o verso 7 traz uma coisa interessante. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Uma outra versão, estava dobrado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Eu quero só encerrar esta palavra com a mensagem do lenço dobrado. Porque nada está por acaso na palavra de Deus. Amém. Porque será que foi justamente Pedro? Pedro era mais velho, portanto ele era bem mais familiarizado com os costumes, né? Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia, ela reservou um versículo inteiro só para nos dizer que o lenço que cobria o rosto de Jesus fora dobrado e colocado na cabeceira do lugar onde ele tinha estado ali como morto. Havia um costume em Israel muito interessante, quando se preparava a mesa, então, especialmente o lugar do dono da casa era um lugar especial, e todos eles podiam ter, mas o dono da casa tinha sempre um lenço, um guardanapo, uma coisa assim, que era com isso que ele se cobria, podia cobrir aqui o seu colo, podia se limpar, era o seu guardanapo, era o seu lenço. Então, a mesa era posta de tal maneira que, como o dono da casa gostava, ele queria chegar e encontrar. É assim que era. Assim que era. Quando terminava a comida, quando ele acabava de comer, ele se levantava, limpava os dedos, limpava a boca, limpava a barba, né? Eles tinham barba grande. E ele, então, depois ele fazia assim com o lenço, assim, e jogava ou na mesa ou no prato. Isso quer dizer, terminei de comer, pode tirar a mesa. Mas se ele se levantasse sem terminar, ele dobrava o lenço e colocava do lado, para dizer, olha, eu vou voltar. A mensagem do lenço dobrado, Jesus deixou ali para Pedro ver, foi, eu vou voltar. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou voltar. Por isso é que Pedro viu primeiro, porque Pedro conhecia esse costume. Não diz que João era casado, mas Pedro tinha sogra, só tem sogra que é casado. Tanto tinha sogra que devia ser uma boa sogra, que Jesus curou a sogra de Pedro, e ela foi cozinhar para eles. Amém. É impossível a pessoa ter sogra se não for casado. Mas você não vai falar da sogra de João. Só diz que Jesus entregou Maria para João lá na cruz. Só diz isso. Então, a mensagem é, não mexa em nada, não altera nada, eu vou voltar. Glória a Deus. Na hora que ele ressuscita, ele pega o lenço que estava sobre a sua cabeça, ele dobra o lenço, coloca do lado, e a mensagem é essa, eu vou voltar. Amém. Glória a Vamos estar de pé, Deus. irmão. Aleluia.
Isso Ele não quer que você esqueça, que Ele vai voltar. Aleluia. Porque eles estão fazendo tudo. Primeiro, eles disseram que Jesus tomou aquele anestésico que deram para ele lá na cruz, e ele desmaiou, dormiu, entrou num estado de catalepsia, e assim que foi colocado lá, então ele não estava morto. Dizem isso direto. Mas ele morreu e ele ressuscitou. Amém. E ele disse quando se despediu: eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Então você tem que se apegar às promessas dele. A ressurreição, a mensagem principal da ressurreição é que todas as promessas que ele fez, elas serão cumpridas na nossa vida. Glória a Deus, Senhor. E ele disse assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então já tem lugar nos esperando lá onde ele está. Ele quando ele partiu o pão com os discípulos, naquela que foi a última Páscoa visível dele e a primeira ceia, ele disse: não beberei do fruto da vide até que o beba novo, não é de novo, é novo convosco no céu. Portanto, vai ter uma ceia no céu. Aleluia. Que ele quer fazer conosco lá. Quando João viu a sala do trono, eu tornei a ver agora, eu me empolgo, assim como eu choro quando eu leio o livro de Jeremias. Eu me alegro muito quando eu vejo as promessas que se cumprem no Apocalipse. Que de repente a sala do trono é invadida por milhões de anjos. Milhões de milhões, são bilhões de anjos. Veja o tamanho da sala do trono, para onde nós estamos indo. Diz que a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela tem 2.200 quilômetros de extensão. Então tem lugar para todos nós lá? Tem. O teu lugar está lá. Amém. Creia nessa promessa. O teu lugar está lá. No céu não vai ter ninguém mais alto nem mais baixo. Não vai ter ninguém que vai se destacar do outro. Promessa. Porque ele, onde eu estiver, estareis vós também. Ele quer que nós estejamos lá com ele. Então são promessas que ele não quer que você esqueça. São palavras que ele falou, que ele quer que você lembre cada dia. Quando chegar a coisa apertar, quando parece que não tem saída, lembra das promessas dele, que ele disse assim: quem crê em mim, tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, ele fará. Ele fará. Então não é só curar uma coluna, não é só curar um rim, não. Ele quer te abençoar por inteiro. Ele quer fazer da tua vida uma bênção, um exemplo. Glória a Deus. É isso que ele está dizendo. Ele quer, sabe, é que nós, às vezes, o aperto é tão grande. Senhor, basta, não basta só isso. Senhor, me dá tudo que o Senhor tem para mim. Me dá tudo que o Senhor tem para mim. Ele quer te dar um corpo novo. Aleluia. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer curar você desse vício. Esse vício está consumindo a tua vida. Tá? Você se olha depois, mas que coisa, eu não consigo vencer isso. Ele já venceu por ti na cruz esse vício. Você precisa tomar posse dele hoje. Lembra das palavras dele.
O que a gente está falando aqui hoje é isso. Você, em vez de você ficar preocupado com coisas pequenas, te preocupa o seguinte: olha, ele ressuscitou, ele subiu, ele está no céu. Eu tenho no céu hoje alguém que intercede por mim. Portanto, você só tem que dizer: Pai, em nome de Jesus, olha para a minha vida agora, Senhor, e faz um milagre. Ele vai fazer. Ele vai, porque é promessa dele. Amém. Aleluia. Então, antes de nós encerrarmos, eu quero poder orar junto com vocês. Se alguém quiser vir aqui à frente, dobrar seus joelhos, falar algo com Deus, confessar, se arrepender, fique à vontade. Pode sair, temos espaço. Não tiver, a gente cria espaço aqui. O certo é que você precisa, em vez de você... Tem gente que acha que pode agradar a Deus com alguma coisa visível. Não. Você só vai agradar a Deus com as coisas visíveis quando o invisível na tua vida estiver agradando a Ele. Amém. Quando aquilo que ninguém vê, aquilo que só você sabe, estiver agradando a Ele. Aleluia. Ele disse: eu sou o Senhor que sara. Ele quer sarar a tua alma agora. Aleluia. Ele quer sarar a tua alma. Aleluia. Aleluia. Ele quer sarar a tua alma. Ele não quer sarar só o teu ventre, não. Aleluia. Não. Ele não quer só fazer você ter um emprego novo, mas não, ele quer sarar a tua alma. Porque tudo mais você pode até conseguir sozinho, mas a alma só Ele trata. Aleluia. A alma ferida, a alma doente, a alma cansada, só Ele tem. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glórias. Toda honra e glória para ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pai Santo, porque cremos que Tu és o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e como dissestes para Abraão, para Sara e para Jeremias: eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Porventura haverá alguma coisa difícil para mim? Senhor, sobre essa palavra eu oro agora, com as mãos do Teu servo erguidas sobre esse grupo que aqui está. Que aquilo que agora parece impossível, o Senhor possa fazer na vida de cada um deles. Desde uma ponta até a outra, Senhor. Ó Deus, desfazendo todo o mal. Em nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz cumprir a Tua promessa, que diz que Tu és o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura. Tu és o Shalom, o Deus da paz. Toda Macherra na Macaia, em nome de Jesus Cristo, eu tomo posse da Tua bênção para cada um, e para o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Levantem-se, irmãos, e levem a bênção do Senhor convosco. Muito amados, a paz do Senhor Jesus, eu quero me dirigir a todos vocês em todo o Brasil e também aqueles que estão fora do Brasil, que nos ajudam já nesses 35 anos
a continuar a fazer missões aqui no continente africano e também na Índia. Observa bem o que é que nós temos feito. Esses templos que você está vendo, alguns já estão prontos, outros estão em fase de construção. Houve agora um ciclone no Malawi, o ciclone Fred, trouxe grande destruição. O Malawi não tem defesa civil, não existe nenhum tipo de proteção. 80% das estradas não são asfaltadas, não há infraestrutura de socorro para o povo. Ainda hoje eu recebi notícias de mais templos que caíram, como do pastor Peter Ialo, que você está vendo a foto agora, e também a casa do pastor Domingos Muliwa. Enfim, são homens que estão à frente da obra. Meus irmãos, veja isso e junte-se a nós. Tudo que você está vendo aí é possível que nós continuemos a fazer. E eu peço desde já que orem por nós, porque em novembro, se Deus quiser, eu quero ir à Índia para testemunhar pessoalmente isso que temos feito todos esses anos com a vossa ajuda. Deus vos abençoe a todos.